Muito bem, meus caros, vamos dar início então a esta que é a segunda reunião de Câmara realizada por via eletrónica. Queria começar naturalmente por agradecer a todos a presença por esta via e também dos técnicos aqui presentes e daqueles que contribuíram para que pudéssemos no fundo realizar mais esta reunião de Câmara. Queria antes de mais, que eu obtive mesmo há pouco com o Dr. Pompeu Balsa, com quem estive a falar antes de entrar aqui para a reunião, sobre a situação epidemiológica no concelho, que não teve evolução desde a semana passada, e significa isto que continuamos com um caso positivo confirmado, de uma situação que foi importada do estrangeiro, que felizmente não teve mais sequência nenhuma, nem houve mais nenhum foco de contágio, pelo menos até à data, relacionado com essa situação que transmiti. Depois, dizer que nós, sobre esta matéria, nós estamos a acompanhar naturalmente aquilo que são as iniciativas do Governo e daquilo que decorre do estado de emergência e do decretamento do estado de emergência, e nós temos a nossa declaração de alerta e o plano de emergência e proteção civil ativados até ao próximo dia 13 de abril. Ora, como isso, o termo dessa circunstância ocorrerá no período que me dei entre esta reunião de Câmara e a próxima, eu naturalmente não me queria antecipar para já, mas eu diria que o cenário mais provável é que tenhamos que prolongar também nós no Concelho da Ruda, quer a ativação dessa declaração de alerta, quer a ativação ou manter a ativação do plano de proteção civil, de emergência e proteção civil, e portanto partilhar convosco que à partida essa é a diligência que tomarei, portanto antes do termo do prazo terminar, portanto a dia 12 de abril. Depois, dizer também sobre esta temática da Covid-19, que nós estamos também a trabalhar com a CIMA-Oeste neste momento, sobre uma matéria que nos preocupa, que tem concentrado também algumas das nossas discussões recentemente, que se prende com a questão dos testes, da realização dos testes à Covid-19, portanto, para verificar as situações de mais doentes que possam estar já infectados. Numa fase inicial, que nos vai concentrar agora nas próximas semanas, nós estamos concentrados precisamente, sobretudo na questão dos lares, que é onde nós achamos que pode haver um perigo adicional, não só pela questão da população-alvo, que ser também pertencente aos grupos de risco principais desta doença, como também pelo facto dos profissionais estarem muito expostos nesta matéria e, portanto, achamos nós que faz sentido uma atenção especial que já tivemos a semana passada com a distribuição de equipamentos e que vamos reforçar durante os próximos dias para os profissionais, mas de alguma forma nós estamos a trabalhar com a CIMA-Oeste nessa medida, no sentido de reivindicar também aqui maior capacidade para a realização de testes a nível dos lares. A nível do sistema geral de testes, nós tomamos a iniciativa de falar com a ARS já há alguns dias, há cerca de uma semana e qualquer coisa, e de falar também com o laboratório Joaquim Chaves, que é um dos laboratórios que tem um acordo com a ARS-LVT para a realização de testes no âmbito da Covid-19 na área circunscrita territorial da ARS-LVT. Há, de facto, abertura da ARS para que o laboratório Joaquim Chaves, na representação que tem no município da Ruda, possa também entrar na rede para a realização de testes à Covid-19. Enviámos também comunicação e falámos com o laboratório em causa para essa circunstância e, no fundo, disponibilizar também o município para, no fundo, poder ser parceiro para que a população possa ser também melhor servida nessa área. E, neste momento, o laboratório que nos diz é que não tem no imediato capacidade de resposta, não só ao nível nacional, porque, de facto, os reagentes, nós temos alguma dificuldade nos reagentes e nas dragatoas, e o próprio sistema e eles próprios, neste momento, estão com dificuldades em responder nas próprias localizações onde já tinham comprometido com a ARS a realização desses testes e, portanto, não têm capacidade neste momento nos sítios onde já têm esse protocolo assumido com a ARS e, portanto, têm dificuldade em alargar um pouco mais, portanto, aumentando a capilaridade do sistema de testes.
No entanto, a situação está sinalizada já por nós e estamos a trabalhar, e inclusivamente amanhã irá existir mais uma reunião na Cima-Oeste, virtualmente, claro, para decidir esta matéria dos testes e da comparticipação que os municípios podem ter para esta questão dos lares, que é uma primeira vaga que nos parece mais importante nesta fase. E, portanto, uma segunda fase será esta articulação com os laboratórios, como disse, embora nós tenhamos que ter alguma parcimónia nesta questão, porque, de facto, a capacidade instalada minuto em relação ao interesse que existe. Por outro lado, não é despiciando o custo que estes testes têm. Nós estamos a falar de testes que custam cerca de 100 euros, e se formos a comparar com outros países, não é um teste barato, porque, por exemplo, em França o teste custa 66 euros, e aqui ao lado em Espanha também não é tão caro, e, portanto, nós temos que ter a noção clara que a prescrição de testes tem que ser feita pela autoridade de saúde, ou seja, não é cada pessoa que quer fazer um teste e que diga eu quero fazer o teste e então tem acesso a um teste, porque isso, se assim for, as pessoas têm, no fundo, despender do seu dinheiro e dos seus recursos para o fazer, ou é a autoridade de saúde que determina em que critérios é que reúne o doente de condições para poder beneficiar do teste, ou então não deve ser o município a substituir-se àquilo que são as orientações da autoridade de saúde. E por outro lado, ainda há pouco estive a falar com o Dr. Pompeu, com o delegado de saúde, que há um outro lado dos testes que nós temos de ter em atenção também, que é o facto de muitas vezes, para já existir uma percentagem que não é despicienda de falsos negativos, e por outro lado, aquilo que pode ser incutido com um teste negativo no aumento da negligência, ou seja, a pessoa faz um teste negativo e pode ter a tendência a baixar a guarda e, portanto, isso é exatamente contrário àquilo que são as orientações que nós devemos seguir. Ou seja, o objetivo é não baixar a guarda e, portanto, a massificação dos testes por si só pode ter este reverso da medalha em termos daquilo que é a política de promoção e adoção de comportamentos de isolamento social e de cuidados. E, portanto, estamos nesta fase a trabalhar com a CIM para efetivamente ter uma grande vaga de testes nos lares da região. Há outras CIMs que já avançaram também, por exemplo, Bragança noticiou recentemente também essa circunstância e nós estamos alinhados com essa estratégia. Tudo o resto, a nível dos testes pela população em geral, nós temos que ir com cautela e seguindo as recomendações da Autoridade de Saúde, nomeadamente naquilo que é os critérios que cada doente pode, no fundo, necessitar para poder beneficiar desse teste. E, portanto, a situação, grosso modo, é esta. Depois, em termos da Covid-19, para já eram as informações que eu tinha para partilhar neste ponto antes da ordem do dia. Depois, há outros pontos, nomeadamente os impactos financeiros que temos e que vamos discutir no ponto 2 da ordem de trabalhos e, portanto, para já não iria demorar muito mais tempo a poder falar sobre isso e daria a palavra aos colegas que quiserem dizer alguma situação neste caso concreto. Não sei quem é que... Sr. Presidente. Queria só dar nota que hoje é o Dia Mundial da Atividade Física e relembrar que mesmo neste tempo que estamos a viver da Covid, da importância de nos mantermos ativos enquanto permanecemos no nosso domicílio, evitando, quando possível, comportamentos mais ditos como sedentários. A Organização Mundial da Saúde recomenda, e julgo que também todos nós poderemos recomendar, 30 minutos diários da prática da educação física, atividades sobretudo que promovam aqui a aptidão cardiovascular e também o reforço muscular. É só isso. Ok, obrigado. Mais alguma questão? Eu só queria... Sim, Luís. Posso? Sim, Luís. Sr. Presidente, é o seguinte, portanto, depois sobre as medidas concretas, no ponto 2 tomarei algumas notas, mas também queria deixar aqui uma nota, digamos, de esperança e de alguma, como é que é dizer, além da esperança, acreditarmos que vamos vencer esta batalha. Isto porquê? Porque os últimos resultados, parece que a nível nacionais, são agradáveis, são positivos, no sentido que o grau dos infectados baixou. E o facto de termos esse elemento, acho que é extremamente importante, também para não entrarmos em alarmismos e transmitirmos à nossa população que efetivamente estamos num momento difícil, que não podemos baixar os braços,
mas que temos de ter aquela esperança de que a luz ao fundo do túnel está lá e que nós vamos conseguir seguramente ultrapassar este momento menos bom. Muito bem, é só, não sei se mais Também alguns colegas. posso, A Carla, sim, Sr. faz favor. Presidente. Isto não é Carla, uma... me esqueci, desculpe lá. Mas eu continuo a ouvir. Então, caros colegas vereadores, e na sequência do que o vereador Luís Rodrigues acabou de nos passar, uma mensagem de esperança, é isso, ao fim e ao cabo, que uma nota que vos quero trazer. Deixa a partir daqui a todos os nossos munícipes uma mensagem de agradecimento e reconhecimento, sobretudo pelo esforço, pela coragem, pelo empenho e pela dedicação à causa. Todos vamos ficar bem, porque de facto todos somos prevenção e é aqui a mensagem de esperança que vamos ficar bem. Não vou enumerar pessoas nem entidades, todos sem exceção estão no mesmo rumo, que é protegermos-nos e protegermos o que está ao alcance de cada um de nós. Cada dia é uma vitória, tem sido uma vitória enorme, mas consciente do que poderá vir a seguir. Até agora, o resultado do trabalho de todos desenvolvido na comunidade da Ruda dos Vinhos, de cada um per si e de todos, tem sido muito, muito positivo. Quer na área da saúde, quer na área da ação social, mais do que nunca, acreditem, tem uma equipa no município atenta, disponível para acompanhar e abraçar as dificuldades e os constrangimentos inevitáveis, vivenciados pelas famílias que residem em Ruda, famílias que nasceram ou escolheram este vale encantado como porto seguro das suas vidas. A dignidade da pessoa humana será um valor indissociável desta tarefa. É certo que teremos de organizar, reinventar e inovar as respostas, assim como reforçar muitas já existentes. É também para isso que cá estamos. Exemplo disso, uma proposta de alteração ao orçamento, hoje esta reunião de Câmara, pois com o regresso ao domicílio de pessoas com idades sensíveis e mais vulneráveis e a pressão normal sobre os internamentos hospitalares levaram a que organizaremos nas respostas de apoio às famílias, nomeadamente em termos de ajudas técnicas adequadas a disponibilizar a todos que delas tenham necessidade, para um maior conforto para a pessoa cuidada, mas também para a pessoa cuidadora, quer sejam cuidadores formais ou cuidadores informais. As medidas de mitigação, que o Presidente depois no ponto 2 certamente irá abordar, mas todos estes efeitos causados por esta pandemia da Covid-19, neste município em particular, vêm a dar visibilidade ao empenho deste município na proteção das pessoas, num momento de tanta debilidade e crueldade que nos assola. Assim, reiteramos o pedido: não saiam de casa pela nossa e pela vossa saúde. Nós não paramos em momento algum de fazer o que está ao nosso alcance, antecipando as medidas possíveis de mitigação desta pandemia. Há uma tremenda batalha que se segue, a económica, mas estaremos solidários para que também seja esta mitigada com o nosso empenho e esforço e de cada um de vós. Quero, no entanto, deixar também uma mensagem de esperança num tempo contido pelas incertezas. Sabemos muito bem que nem todas as decisões, escolhas ou juízos serão tomados num contexto de absoluta certeza, mas, com certeza, se tivermos em conta as experiências dos outros países, é a minha forte convicção de que tomaremos decisões mais perto do que é melhor para servir as pessoas. Não será por si só a introdução de uma isenção nacional ao pagamento de água, a criação de um fundo de emergência, a suspensão imediata do pagamento de rendas em todos os fogos de habitação social do município, o reforço dos programas de ação social e de saúde existentes à data. Para além destas, que são de extrema importância, há que tomar decisões imediatas e definir medidas urgentes e necessárias diariamente, medida da proporcionalidade adicionadas a este ambiente de combate. Tudo isto só resultará constituindo um auxílio se as famílias, se todos nós formos muito cautelosos na nossa gestão doméstica, ponderar diariamente entre o necessário e imprescindível e aquilo que possa ser excedente e protelada a sua aquisição. Por isso, vamos lá, assim conseguiremos ficar bem,
com confiança, responsabilidade e solidariedade, acreditamos que todos somos prevenção e todos vamos ficar bem. Se a colega achar mais alguma questão? Algum comentário? Não? Ó, Sr. Presidente, eu só me esqueci, só uma questão muito direta, é relativamente ao caso que temos no nosso Conselho. Qual é, digamos, a faixa etária? Já sabemos que é importado, mas é uma pessoa relativamente nova, podemos... Assim, nessas questões, eu percebo a tendência natural das pessoas em procurar informação detalhada sobre as situações. Mas não, eu tenho sempre alguma dificuldade em dar alguma informação que não comprometa aquilo que para mim também é um valor fundamental, que é a própria preservação da pessoa infectada. E, portanto, há uma discrepância neste momento entre aquilo que são os dados que alguns municípios estão a fornecer. Por exemplo, a Mafra agora foi impedida de lançar números sobre doentes por freguesia. E essa discussão no âmbito dos presidentes do Oeste também tem existido sobre o que é lícito a cada município transmitir se as autoridades de saúde não o estão a fazer. Eu, enfim, não vou identificar a pessoa, não vou identificar a freguesia, a faixa etária é uma faixa etária fora da faixa etária do risco principal. Ou seja, abaixo dos 70. Pronto. Exatamente. E felizmente ainda ontem pude falar novamente com a pessoa, falei 2 vezes ao telefone com a pessoa em causa e parece-me que de facto as coisas estão no bom sentido, isto é, a recuperação está a correr muito bem, não teve ainda que ir ao hospital e em casa tem conseguido fazer a sua vida normal e aliás ela continua a fazer teletrabalho, essa pessoa, para os Estados Unidos, portanto não perdeu nenhuma das valências ainda que tinha e felizmente as coisas estão a correr muito bem. Muito bem. Pronto, se não há mais questões neste período antes da ordem do dia, pronto, agradecer as vossas intervenções, dizer claramente que as guerras são um conjunto muito alargado e imponderável de batalhas e, portanto, há alguma batalha que já tenha sido ganha. O Sr. Presidente da República fez questão de identificar isso na última declaração ao país no estado de emergência, portanto, naturalmente reconhecer-me nessas palavras, mas trata-se apenas de batalhas e, portanto, tudo o que nós poderíamos fazer de errado era transmitir a ideia de que a epidemia ou a pandemia está controlada. Não está. Está longe de o estar. As notícias não são desanimadoras, é verdade, e há um reconhecimento que tem que ser feito às instituições locais e às pessoas também, mas eu acho que a mensagem que deve ser passada é continuar esta luta, estas semanas que temos pela frente até ao final do mês, como disse o Primeiro-Ministro, este mês de abril é um mês potencialmente terrível para esta pandemia e nós devemos ter consciência que não podemos em momento algum baixar a guarda e estamos ainda a dia 6 de abril. E, portanto, aquilo que eu apelo também é, naturalmente, um agradecimento por aquilo que está feito e conquistado, mas é reiterar que tudo o que está feito e conquistado pode ser posto em causa se voltarmos a incorrer em práticas que não são as adequadas no momento. E, portanto, não vamos trocar o certo pelo incerto. O certo é continuar este caminho e sem tréguas. E, portanto, vamos continuar esta luta e, por isso, comecei por dizer na declaração inicial que, muito provavelmente, a minha ideia será prolongar a declaração de alerta e a ativação do plano de emergência até quando ela se justificar e, portanto, imediato até ao final do mês, prorrogá-la imediatamente. Vamos aguardar também pela decisão daquilo que será tomado a nível do Governo Central sobre as atividades letivas. É uma matéria que também acompanhamos com alguma atenção, naturalmente, mas vamos aguardar também por essa decisão, porque, de facto, parece-me que há aqui situações que ainda estão longe de podermos suavizar em termos de medidas e, portanto, muito provavelmente a declaração de alerta será nos mesmos moldes, muito semelhantes àquele que já foi para este período que passou entretanto. E, portanto, agradecer a todos os comentários e as sugestões que deram e, portanto, iríamos dar entrada nos pontos da ordem de trabalhos. Eu creio que a ata foi distribuída por todos os seus vereadores e tiveram a oportunidade de a ler e sugerir alterações à ata. Se concordarem, podemos aprová-la então em conformidade, certo? Não há nenhuma oposição. Vamos então aprovar o ponto 1 da ordem de trabalhos. Pronto, o ponto 2 da ordem de trabalhos
Portanto, diz respeito às tais medidas de mitigação, eu queria antes de, enfim, vou-me dispensar ao trabalho do detalhe e entrar no detalhe do documento, porque tivemos a oportunidade todos em conjunto de poder trabalhar um bocadinho o documento antes dele ir para a versão final, para a ordem de trabalhos. Mas, de grosso modo, deixem-me só dar-vos aqui nota de alguns números importantes. Portanto, no imediato, o custo com a questão da isenção do primeiro escalão da água é de cerca de 75 mil euros, é o que temos estimado, com um custo direto que será para o município. Depois, com as questões dos licenciamentos e taxas a cobrar, e que são propostas a respectiva isenção, assim como as rendas comerciais, nós estamos, no fundo, a ter uma perda de receita potencial com estas medidas de mais 40 mil euros e, portanto, estamos a falar, nestas duas medidas de impacto, cerca de 115 mil euros de impacto direto na quebra de receita associada, no fundo, às medidas. Depois, a nível da despesa, aquilo que posso dizer é que até à data de 31 de março, nós, com aquisições diversas para esta temática da Covid-19, seja equipamentos de proteção individual, gel desinfetante, hipoclorito de sódio, uma série de materiais que tivemos que adquirir para fazer face, nós já gastámos 16 mil euros e muito provavelmente até final do ano nós vamos mais do que triplicar, acho eu, na minha opinião, esta verba de despesa para combate à Covid-19 e, portanto, para ter uma ideia também a nível de repercussão orçamental, uma das medidas propostas é precisamente a contabilidade específica desta dotação para que haja depois também a possibilidade de se poder apurar o que é que o município gastou para o combate direto à pandemia. No que diz respeito, portanto, à situação do documento. O documento tem 43 medidas, mas embora algumas delas já estivessem em execução, as medidas têm impactos, eu diria, a 3 níveis, impactos locais, impactos regionais e até também impactos nacionais, na medida em que estão aqui propostas algumas recomendações que deverão seguir, já seguiram algumas delas para o Governo da República. Naquilo que diz respeito a impactos locais, eu diria que tentámos agir nesta fase naquilo que é o rendimento das famílias, isto é, a questão da água, que é também uma questão de rendimento e é também uma questão de mudança de paradigma, ou seja, as pessoas estão mais tempo em casa devido às medidas de confinamento social e de isolamento social e, portanto, é justo e necessário que haja o reconhecimento do município dessa circunstância, não só por aquilo que se gasta mais por estar mais tempo em casa, mas também daquilo que se gasta mais porque, teoricamente, as pessoas são convidadas a poder fazer uma higienização dos espaços domésticos também com maior regularidade e isso exige naturalmente um dispêndio de água superior àquilo que é muitas vezes normal. Dizer também que esta medida é genérica, isto é, o consumo, é o primeiro escalão de consumo que é isento, independentemente da pessoa só consumir no primeiro escalão ou consumir até ao terceiro, quarto ou quinto escalão, ou seja, o que se dá é 5 mil litros de água por mês, por família e empresa, que está fora da exceção que nós colocamos, que é, como viram, as entidades financeiras e as entidades que são as superfícies comerciais que neste momento de crise não são afetadas com esta situação da pandemia. Depois, obviamente que estas medidas são acumuladas com todas as medidas sociais que o município já tem em vigor e que vão ser reforçadas naturalmente em termos de dotação orçamental. Está aqui previsto também a criação de um fundo de emergência social, também por sugestão do vereador Luís, mas nós tínhamos já também no ponto 8º, agora que ficou arrumado no ponto 8º, não sei se na versão original era essa, de reforçar o fundo de emergência social e o trabalho de articulação com o Banco Solidário. Nós aqui optámos por fazer uma distinção, ou seja, se calhar vamos criar este fundo especificamente para apoio ao rendimento disponível das famílias e vamos manter o fundo de emergência social, que não será este o nome, mas que terá a articulação com o Banco Solidário, isto é, com o apoio que nós estamos a fazer às instituições, ou seja, separar as águas. Uma coisa é o apoio às famílias e que devemos fazer diretamente, através de um regulamento próprio que iremos lançar, e outra coisa é o apoio que nós devemos dar ao movimento associativo e institucional através do Banco Solidário e que está previsto também. E, portanto, separamos aqui, no fundo, esta temática que já tínhamos, mas que achamos bem que, de facto, haja aqui um fundo de emergência específico para esta questão do rendimento disponível das famílias.
Depois, a outra matéria são as suspensões dos pagamentos de rendas. Porque a suspensão e não uma redução da renda? Porque nós achamos que, efetivamente, há um conjunto significativo. Para já, o valor das rendas muitas vezes não é assim tão significativo quanto isso, destas habitações sociais, e muitas vezes nós estamos a falar de agregados familiares que não têm propriamente, alguns deles, felizmente, por um lado, grandes repercussões no seu rendimento disponível pela questão da pandemia, ou seja, são aposentados ou porque têm outro tipo de rendimentos que são permanentes e certos e que não dependem daquilo que é a flutuação do mercado de trabalho. Portanto, este é um sistema que nos parece equilibrado dessa perspectiva. Depois, temos aqui as taxas municipais para os estabelecimentos, nomeadamente da ocupação do espaço público, também a isenção das rendas, e sim isenção, porque no fundo as pessoas não estão a beneficiar dos contratos, isto é, os edifícios que nós tivemos que encerrar, portanto as pessoas não podem ir fazer o seu comércio dentro desses edifícios e portanto é justo que seja isento o pagamento dessas rendas, porque também não há rendimento associado a essa atividade que não existe. Depois temos aqui o reforço das medidas de apoio social, o reforço do gabinete de inserção profissional, que também temos que tratar rapidamente para ter um horário alargado e também uma capacidade de maior resposta. Temos aqui algumas medidas que dizem respeito também à maioria daquilo que é o apoio que nós podemos dar também através dos contratos de emprego e inserção e os SEI+, também que é essa disponibilidade do município para tratar disso. Depois no pacote fiscal para 2020 também ter atenção, sobretudo a parte do rendimento das famílias e das empresas. Não quisemos aqui ainda também colocar nenhum compromisso, porque também não sabemos até que ponto é que nessa altura, quando tivermos de deliberar esta matéria em outubro, qual é que será o ponto de situação da atualidade financeira do município, portanto é prudente nós aguardarmos mais um pouco, até porque é uma matéria que só pode ser decidida nessa altura, para depois verificar o estado da arte e perceber até onde é que nós podemos e devemos ir, sem comprometer também a saúde financeira do município, porque isso comprometia também os programas de apoio que estamos a levar a cabo. E, portanto, depois tem aqui outras medidas também que têm a ver com a isenção do estacionamento público por uma questão de acesso aos estabelecimentos que ainda estão a trabalhar e também para reduzir a exposição das pessoas, para não terem que andar muito tempo e poderem deslocar-se imediatamente. Depois temos aqui também algumas medidas em apoio com a Cima-Oeste, nomeadamente para criar um centro de apoio às micro, às pequenas e médias empresas, Oeste Mais Empresas, também um centro de apoio às famílias, Oeste Mais Família, a criação do mercado virtual, no fundo que é uma plataforma para fazer um equilíbrio entre a oferta e a procura de bens de primeira necessidade e bens do comércio local, e depois também aqui algumas medidas que queremos trabalhar com o comércio local, com a Assis e com o Vale Encantado Market, onde já temos reuniões com eles marcadas para poder trabalhar essas temáticas, nomeadamente a questão do crowdfunding, para podermos dar algum ânimo a esses setores que vão ter dificuldades em reabrir por força da paragem de atividade que durante este tempo têm sofrido. Depois temos algumas recomendações ao Governo, está alinhado também com o documento que vos enviei da Cima-Oeste, que debatemos esta matéria e que foi acolhida essas recomendações que nós tínhamos já tido a oportunidade de, no fundo, aflorar a quando da última reunião de Câmara e que, portanto, vão ser remetidas para o Governo. Estou a falar também daquelas questões relacionadas com as empreitadas que poderem ser entregues a entidades locais, no sentido de poder injetar dinheiro na economia local e, portanto, isso necessitará, obviamente, de uma revisão do Código dos Contratos Públicos, assim como a criação de um fundo financeiro para podermos também injetar dinheiro na economia, que carecerá também de uma alteração legislativa. Depois falámos aqui também da questão de reequacionar o plano de investimentos do município, é algo que também já fomos falando, mas que para nós há aqui algumas questões que devem permanecer, no fundo, como importantes para o futuro, nomeadamente a empreitada do bairro João de Deus, a variante à Vila da Ruda, o mercadinho da Arruda, a secção descentralizada dos bombeiros e a intervenção, ou as intervenções em alguns dos centros escolares. A propósito disto, de partilhar com os colegas também que aproveitámos este período de interrupção letiva forçada e não só, para desenvolver também a obra do centro escolar de Arranhó, que já está em curso esta semana, que iniciou hoje,
essa obra de adaptação a creche e berçário. Depois, no fundo, também a questão do Arruda Lab, que para nós é importante, e já falei daquela questão da Assise, onde vamos falar também da questão da Bolsa de Voluntários, nessa reunião que falei. Depois, no âmbito do combate à Covid, digamos assim, propriamente dito, para além daquilo que já estamos a pensar fazer, também já falei na questão dos testes e que estamos a tentar dinamizar rapidamente, sobretudo na parte dos lares, e também recomendar ao Governo que possa também considerar a regulamentação da Lei do Trabalho em funções públicas para aquilo que nos parece também justo de, no fundo, premiar, entre aspas, a atribuição de um subsídio de suplemento remuneratório de risco aos colaboradores que estejam na frente do combate à pandemia. Grosso modo, eu não vos vou amassar muito com o detalhe das medidas, eu creio que elas foram distribuídas atempadamente, os seus vereadores puderam analisar e dar os seus contributos, que agradeço uma vez mais, e agora, enfim, ficar disponível para alguma questão adicional que entendam por conveniente colocar, alguma consideração que entendam pertinente fazer, e depois votarmos o documento para ele poder, o mais rapidamente possível, começar a ser implementado. Não sei se algum dos seus vereadores quer, o Luís já tinha manifestado essa... Tens que ligar o microfone, desculpa. Ok. Relativamente a estas medidas, antes de mais, quero saudar a sua iniciativa de dar a oportunidade, neste caso ao PSD, de manifestar e contribuir com algumas soluções para o documento e, portanto, na certeza, porém, que o fizemos também de uma forma construtiva e com o objetivo de conseguirmos todos debelar este mal. Mas não deixo de ter aqui 2 ou 3 notas que me parecem que devia de fazê-las, não obstante adiantar desde já que vamos votar favoravelmente o documento. Mas penso que poderão ser repensadas 2 ou 3 notas. A primeira, não sei se foi ou não por esquecimento, mas penso que deveria ser feita a tal recomendação, com força talvez até não só do município da Ruda, mas da própria CIMA-Oeste, recomendação esta ao Governo, para que as entidades fornecedoras de eletricidade pudessem ter aqui alguma atenção para com todas as famílias, sobretudo aquelas que efetivamente ficam numa situação mais debilitada. E, portanto, essa recomendação eu continuo a pensar que fazia sentido aparecer, não já uma vez que não consta do documento, mas pelo menos se calhar numa próxima oportunidade. Depois, relativamente àquilo que o Sr. Presidente referiu, relativamente à tal suspensão ou redução das rendas sociais, eu confesso que, digo isto também porque é a minha maneira de ser, que não concordo. E porquê é que eu não concordo? Não concordo neste aspecto. Acho que devíamos, ou que era mais útil para as famílias, não obstante até viverem da tal reforma e que em princípio são aposentados, ou a maior parte deles, e portanto não verem ou não terem decréscimo nos seus rendimentos. Mas parecia-me que dentro daquele ADN da nossa preocupação aqueles que são os mais desfavorecidos, que o facto de se ter contemplado uma redução das rendas, que eu não tive, digamos, não fui tão longe como propor, ou eu ou o PSD não fomos tão longe, a ponto de propor a isenção das rendas neste período difícil, mas essa redução das rendas parece-me que tinha um efeito mais importante nessas famílias do que a suspensão, considerando que a medida contempla que no ano seguinte, digamos assim, tenha que se fazer o tal esforço para essas famílias cujas pensões vão se manter, ou pouco irão subir, e vão ter um esforço acrescido para pagar as rendas que já têm, mais o acréscimo advindo da soma destes 6 meses em que estamos a viver o período da pandemia. E daí parecia-me que era muito mais acertado
termos reduzido essas rendas, porque o efeito nessas famílias seria mais proveitoso, na minha modesta opinião. Relativamente ao pacote fiscal, o PSD, como o Sr. Presidente sabe, fez propostas concretas. Provavelmente, quando chegarmos à altura de discutirmos o orçamento, iremos manter estas propostas, provavelmente será isso, a não ser, percebo que o Sr. Presidente cautelosamente não quisesse já tomar, digamos, posição sobre esta matéria, porque efetivamente até lá, este tempo que me dei são 8, 9 meses e isso, muita coisa pode mudar e as circunstâncias, oxalá que sejam para melhor, mas eu penso que a saúde económica todos nós vamos ter aqui que a enfrentar com muita coragem, porque não é só a nível nacional, isto vai se refletir a nível do Governo Central e a nível das autarquias e, por sua vez, também se irá refletir naturalmente nas empresas e nas famílias essa recuperação que se espera e deseja que seja o mais rápido possível. Temos que ser realistas e os sinais neste momento apontam para que seja mais lenta a recuperação do que aquilo que todos nós desejamos. Portanto, no fundo, o que é que eu concluiria? Concluiria que as medidas todas elas fazem sentido, umas com efeito mais direto do que outras, é natural que assim seja, mas de facto gostaria que o Sr. Presidente ponderasse, porque nós estamos sempre, digamos assim, a tempo de retificar algumas posições e, sobretudo, quero que pense nisto. As empresas ou as pessoas em nome individual que neste momento estão, digamos, isentas do pagamento de rendas, no caso de edifícios municipais, e que são, tanto quanto penso saber, serão meia dúzia delas, penso que até uma ou outra estará a fazer, embora perdendo, com certeza, clientela, mas que estará a trabalhar naquele regime da restauração do takeaway e, portanto, essas ficando isentas do pagamento, e que eu não critico esta isenção, parece-me que há aqui uma falta de equidade relativamente depois às famílias que estão com as rendas sociais, porque algumas delas também vão ficar privadas de rendimento, admito que nem todas, porque aquelas que recebem os subsídios ou as com participações sociais ou as suas pensões vão manter esse nível, mas pelo menos vão ter um gasto acrescido também no consumo da água e no consumo da eletricidade e outros gastos que são inerentes à situação em que vivemos. Portanto, Sr. Presidente, era a sugestão que eu queria deixar e reforçar, que ponderássemos isto, porque penso que era mais proveitoso. A recomendação, como há pouco falei, às entidades fornecedoras de eletricidade, eu não sei exatamente os termos em que ela poderá ser feita, mas penso que o Governo terá aqui um meio de pressão, e pode exercê-lo, porque, como costumamos dizer, estamos todos no mesmo barco e empresas como a EDP e outras que têm lucros avultados, isto até nem parece bem um homem de direita, mas é um social-democrata a falar, tem esses lucros avultados, e eu sou sensível, talvez me fique um bocadinho mais à esquerda desta social-democracia, mas dizia eu que era importante que essas empresas também, juntamente com os bancos que não devem, como já dissemos, e até o líder do Partido Social Democrata teve a oportunidade de o referir, que não devem aproveitar esta ocasião para apresentarem lucros, eu acho que estas empresas da eletricidade também devem tomar uma posição no sentido de nos ajudarem a todos, porque, como eu disse na última reunião, há famílias que estavam em dificuldades financeiras, mas esta nova crise vai colocar famílias que nunca estiveram com dificuldades financeiras nesse patamar de dificuldades. Portanto, Sr. Presidente,
era esta a nossa mensagem e apelar a que se tomem medidas também com a sua capacidade, juntamente com a CIMA-Oeste, a ver se era possível fazer essa recomendação. Muito bem, Luís, não sei se há mais alguma questão sobre o ponto 2? Não. Não? Não. Paulo Antunes pediu para falar, foi? Sim, se fosse possível, Presidente. Então, faz favor, que eu depois respondo por atacado, como se costuma dizer. Basicamente, o que eu queria aqui referir é, no que diz este pacote inserido no ponto 2, concordar, naturalmente, com o que foi expresso, naturalmente também que o Sr. Presidente irá, num futuro muito próximo, abordar a questão dos custos da eletricidade e a sua concretização ou não. Registrar também aqui aquilo que seriam ou serão, esperamos, a resposta da banca para os bancos que tiveram o apoio do povo português, embora alguns, creio eu, um ou dois, desapareceram do mapa, pura e simplesmente, e os custos serão, esse retorno, digamos assim, não vai ser possível. Eu gostava de deixar aqui uma nota que tem a ver com o futuro. E realmente o futuro e o impacto possível de fazer no pacote fiscal do ano 2020. E realmente, antes de precipitar qualquer iniciativa neste momento, é conveniente aguardar, sermos otimistas, naturalmente, porque penso que quer em Portugal, quer no resto do mundo, há dificuldades em perceber ou ninguém sabe o que vai acontecer no futuro próximo. Sabemos todos, penso também, que vai ser uma dificuldade económica forte, vai ser uma dificuldade social ainda mais forte e, portanto, todo este futuro em termos daquilo que serão os apoios e o pacote fiscal dentro daquilo que é o orçamento municipal, estamos a falar de um orçamento, não direi residual, mas de 12 milhões de euros, que comparado, enfim, com outras estruturas autárquicas e face àquilo que é o nosso Conselho, é reduzido, mas há um exemplo que vem de trás e esse exemplo é realmente nos últimos anos do nosso Executivo termos já mesmo durante as dificuldades latentes conseguido dar um sinal objetivo à população de redução de alguns custos fiscais. E, portanto, aguardando, e será em setembro, outubro, um momento bom para podermos todos, localmente, a nível nacional, também perceber o que é que aconteceu, desejando naturalmente que tudo tenha acabado dentro do melhor possível, tal como referia também a abordagem no início da intervenção da Carla, e aí sim conjugar as necessidades com aquilo que é a possibilidade do município face ao tal orçamento cujo valor eu acabei de referir. Portanto, este pacote a definir em 2020, onde todos os contributos, tal como o Sr. Presidente acabou de referir, de todos os vereadores, naturalmente, irão permitir uma decisão equitativa, justa e dentro daquilo que serão as possibilidades do orçamento municipal e as necessidades objetivas, naturalmente, do tecido económico do nosso Conselho e nas famílias mais vulneráveis. Abração. Paulo Antunes, obrigado. Não sei se há mais algum colega que queira fazer alguma intervenção neste ponto. Então, deixem-me responder rapidamente. Bom, as questões, a EDP, eu diria que nós falámos desse tema na CIMA-Oeste. Confesso que, por acaso, no documento, parece-me que ela não ficou vertida, pelo menos da forma como nós abordámos esse tema na CIMA-Oeste, mas era a intenção dos municípios dirigir uma recomendação não só ao Governo, mas também através do Ministério do Ambiente, para esta temática também das energias, ou seja, da EDP e até do próprio gás, que também é uma matéria que é importante tratar em simultâneo. Portanto, mesmo não ficando aqui na recomendação ou no documento, até porque agora já não há oportunidade, mas há esse compromisso da CIMA-Oeste de desenvolver essas diligências no sentido de podermos ir mais além naquilo que é o fornecimento da água, que isso depende de nós, mas conseguimos então mais além, e isso está vertido no documento, quanto também na alta houver alguma redução por parte das águas de Portugal, e naquilo que é a EDP e o gás que não depende exclusivamente do município, aí sim
teremos que chegar a acordo com quem de direito para podermos ter aqui algum alívio naquilo que é a faturação das famílias. Relativamente ao pacote fiscal, porque é que nós não fomos mais concretos? É pela mesma razão que o Sr. Vereador Luís Rodrigues, na reunião de Câmara de há 15 dias, nos disse que nós devíamos ter cautela com a questão das obras, por uma questão de expectativa, ou seja, nós não conseguimos nesta fase medir exatamente, eu tenho os valores cobrados dos impostos do ano passado, mas eu diria que há uma importante receita que nós vamos, que tem vindo a subir muito e que tem permitido que o município tenha conseguido recuperar muito da sua capacidade de receita corrente, que é o IMT, que eu estou absolutamente convencido, embora não tenha nenhum dado concreto, que durante estes primeiros 6 meses o IMT vai ter uma queda muito, muito acentuada e, portanto, para valores talvez até mais gravosos do que aqueles que existiram com a crise financeira de 2008. E, portanto, eu diria que é muito cedo ainda para nós conseguir medir o impacto que toda esta matéria tem naquilo que são as receitas correntes do município. E, portanto, se nós tivermos em conta que também precisamos de continuar a garantir níveis de despesa corrente, que serão compromissos assumidos com os nossos colaboradores dignadamente, mas não só, obviamente com tudo aquilo que é a nossa estrutura de fornecedores, e se tivermos conscientes que temos um nível de despesa que também temos que assumir e que está garantida para fazer face aqui a alguns programas que vamos ter que desenvolver, e alguns deles que vão ser já começados a trabalhar depois da aprovação na reunião de Câmara deste documento do ponto 2, eu diria que nós depois temos que ter uma análise muito criteriosa nesse momento e não antecipar essa análise por manifesta insuficiência de dados para esse efeito, a concretizar muito bem a proposta e perceber claramente qual é que é o impacto na estrutura de receitas que isso possa ter e da despesa também inerente. E, portanto, nessa medida, eu acho que há uma manifestação política de intenção com a aprovação deste documento de que queremos, para além daquilo que, como disse o vereador Valantunes, que já tem sido feito no passado, que queremos ir mais além no próximo pacote fiscal, no que diz respeito ao alívio às famílias e às empresas, mas temos que o fazer e devemos fazê-lo no momento em que isso for de facto necessário, que será em outubro, com os dados que nesse momento nós conseguirmos apurar ao longo do ano, que vai ter uma oscilação que eu antevejo, sobretudo no IMT, algum impacto significativo. No que diz respeito à questão das rendas, esta medida de suspensão é geral e abstrata, embora permita que as pessoas que entendam que não deve haver suspensão ou que não têm rendimentos afetados por causa disso, continuam a pagar imediatamente a renda como se nada fosse, e acho que isso não é problemático. E, portanto, o que eu acho é que se fosse uma redução poderia ser injusto, porque há pessoas que não há de facto uma quebra de rendimentos que justifique haver uma redução da renda. E por outro lado, parece-me que isto não é comparável com os espaços comerciais, porque os espaços comerciais, todos eles praticamente que nós temos, exceção feita ao mercado municipal, que continua a funcionar, mas aqui também é uma medida de incentivo para dinamizar o mercado tradicional que nós temos. Diria que todos eles vão ter uma quebra de receitas muito significativa por causa da pandemia. Muitos deles até não estão a abrir portas, por exemplo, o caso do ginásio da piscina, que não está a funcionar, o Coreto Bar também não está a funcionar, por exemplo, como assim, no Parque das Rotas também não está a funcionar, e portanto, todos eles vão ter uma quebra de receita muito significativa, e é justo que o município, enquanto senhorio nesse caso, uma vez que não há utilização do local, por facto que não lhes é imputável aos arrendatários, é justo que não haja cobrança de renda. A contrário senso, portanto, por outro lado, no caso das habitações sociais, o que há é uma utilização ainda maior, eventualmente, do que aquela que já existia, porque as pessoas estão confinadas em casa. E essa a recomendação é que fiquem em casa. Portanto, não há aqui uma não utilização do locado. Há até uma utilização mais intensiva do locado e potencialmente um desgaste maior do locado. E o que nós estamos a dizer é que, para esta situação de urgência, se o dinheiro fizer falta para outras coisas que não o pagamento da renda, canalizem então esse dinheiro para o pagamento da renda. As contas depois são feitas no final. E, obviamente, se as pessoas puderem
ao longo do próximo ano, ir fazendo o pagamento da renda ordinária normal, acrescido do suplemento, pelo período destes 3 meses em que a renda não é cobrada ou é suspensa, muito bem. Se não, também já não é inédito, e ainda há 2 reuniões de Câmara atrás, nós trouxemos aqui, ou 3, uma situação de uma família em que nós perdoámos uma parte significativa do valor da renda e negociámos um plano de pagamento de prestações, o que significa que cada caso, neste caso, é um caso. E se chegarmos à conclusão que há famílias que têm uma situação de perda de rendimento brutal com esta questão da pandemia, algumas delas são canalizadas para este Fundo de Emergência Social e, portanto, potencialmente até podem não ter uma quebra de rendimento que justifique essa redução da renda. Mas se tiverem, ainda assim, mesmo aplicando todos os mecanismos que nós vamos, entretanto, disponibilizar e que estão previstos no pacote, há disponibilidade, como sempre houve, do município para, mediante um relatório social, nós podermos, efetivamente, apreciar se é preciso reduzir a renda, fazer um plano de pagamento de prestações dilatado no tempo, etc, etc, e, portanto, depois virá a reunião de Câmara, como já aconteceu há 2 ou 3 reuniões de Câmara, perante uma situação concreta que eu não vou identificar por razão de proteção de dados também. Portanto, há disponibilidade do município para estudar isso de uma forma equilibrada e eu compreendo as questões que o Sr. Vereador Luís Rodrigues colocou e que são as nossas também, ou seja, se tivermos que chegar a esse ponto, não está fora de hipótese, mas será casuisticamente, quando se justificar, se justificar, mediante relatório social e aprovado numa deliberação concreta, específica da Câmara Municipal para esse efeito e, portanto, fica desde já essa questão garantida. E, portanto, penso que eram estas 3 questões, era a questão dos impostos, que já está respondida, das rendas versus a questão do comércio e da EDP, que disse também que fica esse compromisso de na próxima reunião da CIM, já amanhã, também falar desse tema para se poder fazer uma recomendação conjunta nesse sentido, que eu até pensava que já tinha seguido, mas vi agora no documento que não está lá essa questão da EDP. Eu penso que respondi a todas as questões, não sei se há mais alguma questão que queiram colocar neste ponto. Não? Então estamos em condições de poder deliberar o ponto. Eu penso que o vereador Luís Rodrigues já anunciou que iria votar a favor, todos os outros também assim acontece, portanto este ponto está aprovado por unanimidade. Os pontos seguintes, o 3 e o 4, eu iria pedir para fazer uma apresentação conjunta, embora um seja para ratificar e o outro não, mas basicamente isto teve que ver com algumas situações de reforço de despesa que eu poderei sintetizar da seguinte forma. Portanto, nós tivemos que reforçar as verbas de subsídio a atribuir ao agrupamento de escolas, aliás, tivemos que criar uma rúbrica para isso, por força da descentralização de competências e do ponto 5 da ordem de trabalhos que vem a seguir, para deliberarmos. E, portanto, nesta fase ainda não está, os contratos de comunicações não estão ainda em nome do município, os que o AEGEA tem, e significa isto que nós temos de transferir verba para que o AEGEA possa, no fundo, honrar os compromissos que tem com a entidade que lhe fornece esse serviço. Futuramente, o que está previsto é, nos termos de descentralização de competências, entre esse pacote de comunicações todo, naquilo que é o pacote do município e beneficiar aí do efeito de escala e poder ser o município a contratualizar e a pagar diretamente esse serviço sem necessidade da contabilidade de passar pelo AEGEA. Esse é um dos pontos. Depois tem que ver também com uma revisão em alta do contrato de eficiência energética, são mais 14 mil euros por ano. Isto tem que ver com os LEDs, ou seja, a poupança está a ser maior do que aquilo que nós tínhamos estimado e, portanto, se a poupança é maior, também a retribuição ao fundo é superior, mas ela é compensada pela faturação a menos que nós pagamos à EDP. Depois tem que ver também com as marcações rodoviárias, era um procedimento que que estava aberto e teve que ser reforçado em 2 mil euros, sensivelmente, para poder ser entregue, também uma matéria importante de avançar. Depois a senhora vereadora já falou nisto, a Carla, no Centro de Ajudas Técnicas, há aqui um reforço de 10 mil euros, sobretudo para as camas articuladas, que é a maior rúbrica que vai ser reforçada. Isto tem que ver também com o facto de os hospitais, nesta fase, estarem, no fundo, a encaminhar mais doentes para o exterior das suas instalações e, portanto, para o domicílio, precisamente para libertar vagas para esta onda de pandemia que nós estamos todos a viver. Depois tem também a ver com um reforço de uma verba para a aquisição de um terreno para a construção de um reservatório de águas na zona do Casal Novo, naquela zona que já tinha sido falado e que está em condições finalmente de poder avançar, porque já houve acordo com o proprietário do terreno.
Tem também a ver com o reforço da assessoria jurídica por força daquela situação do bairro João de Deus, em que temos que reagir, já reagimos em termos daquilo que são as medidas cautelares e agora temos que reagir no processo principal, que já está a decorrer. Temos um aumento de valores também para a Cima Oeste, que tem que ver com algumas verbas que nós estamos a canalizar para a Cima Oeste para, através das compras centralizadas, podermos ter EPIs, portanto, equipamentos de proteção individual, para o município e para as instituições do concelho. Tem que ver também com o acerto de uma cotização extra que a Associação da Rota Histórica das Linhas de Torres tinha deliberado no passado e que é preciso também promover. E fundamentalmente são estas as rúbricas, têm a ver também aqui com uma outra questão, com o vestuário e fardamento, que nós vamos reforçar não só por esta questão da pandemia, mas porque também já estava deficitário no nosso estaleiro, sobretudo, e tem a ver aqui também com um reforço no âmbito da medicina do trabalho, com quem estamos a trabalhar também, e há pouco esqueci-me de dizer isso, com quem estamos a trabalhar também naquilo que diz respeito a algumas medidas a nível de testes também desta questão da Covid-19 para os nossos colaboradores que estão mais expostos neste momento ao risco e que estamos a articular com a medicina no trabalho para poder também proporcionar esse serviço adicional aos nossos colaboradores. Eu creio que, grosso modo, as alterações em termos de reforço de despesa são estas. No âmbito da receita, nós, enfim, temos falado isto internamente, mas, enfim, o Sr. Presidente da República adiou o 10 de junho e, portanto, muito provavelmente o mercado oitocentista nós vamos ter que o adiar ou até anular e, portanto, ficam ali algumas verbas retidas que podem ser canalizadas para estas verbas que fazem mais falta e é isso que estamos a propor também nestes pontos da ordem de trabalhos. Mas dito isto, penso que fiz o enquadramento genérico destes 2 pontos da ordem de trabalhos, mas fico naturalmente ao dispor para alguma questão adicional que entendam por conveniente. Não sei se há alguma questão. Sr. Presidente, Sim. Queria só colocar a seguinte questão. Portanto, dessas alterações todas que acabou por enumerar e explicar, consegue identificar qual é que é o volume imputado, digamos assim, às advenientes das circunstâncias do Código? Pronto, nós temos aqui um reforço de 10 mil euros para o Centro de Ajudas Técnicas, que eu diria que esse é o que está mais relacionado com essa temática da Covid, para já. No entanto, temos aqui, a nível do vestuário e fardamento, também um reforço que não é despiciando, que eu agora de memória teria que ver na rúbrica do vestuário e fardamento qual é que é em concreto. Não sei, Mário, se tens esses números de cor ou não. Vestuário e fardamento, onde é que está? Não tenho de cor, mas depois posso fazer chegar. Pronto, mas essa questão do vestuário e fardamento está também ligado com essa questão da Covid-19, portanto, do combate à Covid-19, em grande medida, não só, mas também, sobretudo. Eu aqui não estou a ver. E neste momento, tirando essa questão, vestuário e fardamento, medicina no trabalho e o Centro de Ajudas Técnicas, acima oeste também o aumento da cotização está relacionado com isso, ou seja, com a aquisição centralizada de equipamentos de proteção individual. Todas as outras rúbricas, como falei, quer das linhas de Torres, quer o Casal Novo, a reforço do reservatório do Casal Novo, a EGIA, o contrato de eficiência energética e as marcações rodoviárias, essas não têm que ver com a Covid-19. Todas as outras têm a ver com isso. Em termos de grandeza, eu não tenho neste momento os números discriminados. Sim, as marcações, quando se refere às marcações, são a sinalização, é isso? É, sinalização e marcações rodoviárias, isso está fora da Covid, como é natural, não é? Sim, claro. O que está relacionado com a Covid, como disse, é o Centro de Ajudas Técnicas, a questão do reforço para a Cima Oeste, por causa da aquisição centralizada de EPIs, o vestuário e fardamento que está também relacionado com isso e a questão da medicina do trabalho também. É 10 mil euros para o vestuário e fardamento, já estava aqui a ver. Luís, eu não estou a ouvir, o microfone está desligado. Estou a dizer, estou... Sim, agora já ouvi. Sim. Estava a dizer que há pouco esqueci-me e agora colocava esta questão, uma vez que também se está aqui a discutir estas questões de algumas transferências de verbas ou reforço para isto do Código. Tínhamos falado no tal hospital entre comas de campanha,
Mas dizia eu, o Presidente, dizia eu o seguinte, relativamente ao dito hospital, já se sabe alguma coisa no que respeita, se vier a ser necessário, e oxalá que não seja, mas haveria já alguma articulação com o pessoal médico e de enfermagem que nos pudessem dar algum descanso, alguma tranquilidade para a eventualidade de ele ser necessário? Sobre essa matéria, o Hospital de Campanha agora tem um nome mais pomposo, que é a Zona de Isolamento Comunitário, que é algo que está previsto nas normas da Direção-Geral de Saúde. Nós já convocámos e já tivemos no local a Autoridade de Saúde Pública, através da doutora Ana Paula Rego, que já visitou as instalações disponibilizadas para esse efeito e que já deu o seu parecer favorável à instalação da dita Zona de Isolamento Comunitário no pavilhão multiusos. Essa zona de isolamento comunitário tem capacidade para 50 camas numa primeira fase, enfim, e numa primeira fase nós não vamos utilizar a nave, vamos utilizar 2 salas do átrio, para no fundo, imaginemos o seguinte, imaginemos que no início, numa fase inicial, temos 4 ou 5 pessoas a precisar de utilizar as instalações. Não vamos estar a colocar 4 ou 5 pessoas numa nave que são não sei quantos metros quadrados, que é uma coisa enorme. Até para proporcionar um ambiente mais acolhedor, vamos ter lá essa zona de isolamento comunitária circunscrita ao átrio do pavilhão multiusos, que tem também casas de banho de proximidade. A zona de enfermagem e de apoio ficará também no átrio, na parte comum do átrio. A unidade móvel de saúde fará, digamos assim, até porque tem acesso à internet e aos ficheiros do centro de saúde e tudo isso, fará, no fundo, a recepção, ficará ali a fazer uma zona de recepção dessa zona de isolamento comunitário e, portanto, da parte da Autoridade de Saúde já há uma validação das instalações físicas e, naturalmente, depois a resposta em termos de profissionais terá que ser articulada com a saúde pública, quer com a doutora Ana Paula Rego, quer também, e isso já foi feito, em articulação com o Hospital de Vila Franca de Xira, com o Dr. Mário Paiva, que também esteve aqui connosco, que é o diretor clínico do hospital, para nós, se necessário, e oxalá que não seja necessário, podermos ter aí uma zona de isolamento condigna e que garanta todas as condições de apoio. Vamos lá ver uma coisa. Esta zona de isolamento comunitário nunca será uma unidade de cuidados e muito menos de cuidados intensivos. Obviamente que vamos prestar, com o apoio de profissionais qualificados, um tipo de apoio diferente daquele que é prestado em casa, de acompanhamento, de orientação, etc, etc. Mas não será uma unidade de cuidados. Por exemplo, se houver necessidade de um utente ser ventilado, seguramente não vai ser ventilado na zona de isolamento comunitário do pavilhão multiusos. Aí tem que ser em ambiente hospitalar, devidamente acompanhado por profissionais qualificados e num ambiente que reúna todas as condições de segurança para si e para os demais, que não, manifestamente, que nós conseguimos proporcionar no pavilhão multiusos. E, portanto, aquilo que eu posso dizer é a zona de isolamento comunitário que nós estamos a proporcionar reúne todos os critérios para esse efeito definidos pela Direção-Geral de Saúde e já validados pela Autoridade de Saúde Pública, que já foi ao local validar essa circunstância. Portanto, nessa medida, posso deixar os acudientes tranquilos que esse trabalho já está feito. Pronto, muito obrigado. Então, quer dizer, se bem percebo, só irá funcionar, digamos, para aquelas famílias que não têm condições, digamos, na sua casa de fazer o dito isolamento social, é isto? Isso mesmo. Pronto, muito obrigado. Muito bem, então podemos avançar, não é? O ponto 3 e 4, a 6ª alteração e a 7ª ao orçamento e à SGOP. Há alguma coisa a opor quanto à aprovação? Não. Não? Então podemos considerar estes pontos 3 e 4 aprovados por unanimidade. Depois eu sinto isso. O ponto 5 também já, no fundo, dei uma orientação quando foi, no fundo, a apresentação dos pontos anteriores. Trata-se das matérias relacionadas com a descentralização de competências que recebemos do Estado Central no âmbito da educação. Há aqui despesas, nomeadamente com as comunicações, que o agrupamento de escolas ainda tem os contratos, enfim, fidelizados com determinadas operadoras e neste momento o município não tem esses contratos, portanto não pode ser o município a fazer esse pagamento, portanto tem que atribuir um subsídio ao agrupamento para que ele próprio possa fazer esse pagamento. Obviamente que no futuro o objetivo aqui será que o município possa centralizadamente fazer a aquisição dos serviços em conjunto com os serviços que já temos na Câmara Municipal e que concurso agora
no final do ano será novamente aberta, em princípio, e, portanto, nessa altura já terão terminado os contratos e nós podemos fazer, no fundo, por administração direta, sem necessidade de passar este dinheiro pelo agrupamento. Mas nesta fase não há outra forma de resolver esta questão e é necessário, naturalmente, que as escolas continuem com as comunicações móveis cada vez mais, infelizmente, com esta situação. Não sei se há alguma questão. Portanto, isto no fundo é complementar aquilo que diz respeito à transferência das competências na área da educação para o município, é isto? O que se passa aqui é o seguinte, é que a parte das comunicações está no município, já recebemos essa parte, mas não podemos fazer o pagamento direto porque não temos contrato com a entidade que tem o contrato ainda com o agrupamento. Ou seja, o agrupamento... É regularizar isso. O agrupamento está fidelizado ao contrato que tem com a operadora, que é diferente da nossa, e que se ainda fosse a nossa, ainda podia tentar ver se havia aqui uma transferência de contratos. Mas não sendo a mesma operadora, nós temos que passar o dinheiro para o agrupamento poder pagar com a operadora que tem o contrato os valores necessários e no futuro o que prevemos é estas comunicações que o EEG tem neste momento poderem ser internalizados na Câmara com o procedimento que nós vamos lançar para as comunicações todas do município e depois no futuro deixa de haver esta passagem de dinheiro para o agrupamento, uma vez que ficará um único contrato para o município e o município pagará respectivamente. Portanto, isso acontece depois de terminar o período de fidelização dos contratos atuais, é isto? É isso mesmo. Certo. Portanto, se não houver mais dúvidas, podemos aprovar este ponto 5 da ordem de trabalho, certo? Certo. Bem, já assinamos. Muito bem, o ponto seguinte é o ponto 6 da ordem de trabalhos, diz respeito ao orçamento participativo da Ruda dos Vinhos à sua 6ª edição. No fundo, é natural que venha uma proposta para suspender esta que é a fase da votação que estávamos a entrar nos termos do regulamento agora em abril. Não há condições objetivamente para nós podermos promover essa fase de votação, neste caso concreto. E portanto, eu até iniciava aqui uma outra discussão que é, já tenho falado sobre isto com alguns dos vereadores, mas naturalmente que eu acho que os objetivos do orçamento participativo, quer este, quer o jovem, estão muito comprometidos, uma vez que, pensando com alguma frieza em relação aos números e aos elementos que temos hoje para poder decidir. Enfim, em junho nós já não vamos conseguir, o Sr. Presidente cancelou o 10 de junho. Ou seja, nós imaginando que conseguíamos fazer a fase da votação em julho, que dá no mês de férias, o que não é muito bom, enfim, embora as férias este ano seja tudo muito relativo, como é óbvio, mesmo que nós conseguíssemos fazer a fase da votação em julho e tentar em agosto, que se prevê, se conseguirmos fazer a festa, vamos lá ver, ter aqui mais gente para poder votar, ficaria depois julho e agosto para a votação, teremos que validar a votação em setembro, 3 meses para executar os projetos, eu acho que é manifestamente reduzido e compromete muito a execuibilidade deste orçamento participativo. Deste e do jovem, também por arrasto, é penalizado também por isto. E por outro lado, não é menos despiciando que estamos a falar de uma verba de cerca de 65 mil euros, juntando o orçamento geral, portanto o orçamento participativo que vai para a sua 6ª edição e o orçamento jovem que iria para a 1ª edição, estamos a falar de um agregado de 65 mil euros e eu parece-me razoável nós podermos dizer à comunidade que este ano, não havendo condições objetivas para nós garantirmos a execução do orçamento até dezembro, que é o que diz o regulamento, nós se calhar suspendíamos o orçamento participativo este ano e canalizaríamos esses 75 mil euros para esta temática da Covid-19 e tudo o que venha a seguir a esta questão da pandemia em termos de apoios sociais e tudo o que seja. Obviamente não é com 65 mil euros nós vamos resolver todos os problemas do Conselho nesta área, obviamente que não, mas é uma grande ajuda e eu acho que as pessoas vão perceber se nós fizermos isso, até porque não acredito que haja em julho e agosto grande capacidade de nós voltarmos a ter um grau de proximidade que nos permita andar a bater às portas a pedir votos para o orçamento participativo e as pessoas muitas vezes nem vão perceber para que é que nós estamos a pedir votos para o orçamento participativo para discutir coisas muito específicas quando estamos com problemas gravíssimos em termos de empregabilidade e a nível social. E, portanto, eu parece-me avisado por 2 argumentos fundamentais. Primeiro, porque é difícil nós conseguirmos cumprir os timings que o regulamento determina e fazer
a execução dos projetos até dezembro, acho manifestamente difícil. E por outro lado, em face das necessidades que temos, estes 65 mil euros ajudam, não resolvem, ajudam. É uma resposta que nós temos que dar rapidamente e em força para esta matéria de apoio às famílias e às empresas nesta fase tão complicada. Portanto, eu coloco à consideração dos vereadores e gostava de ouvir a vossa opinião também nesse sentido, sobre esta matéria. Para já, não é isso que está a ser deliberado, o que está a ser deliberado apenas é a suspensão da fase da votação do orçamento participativo, mas eu acho que se concordássemos, nós poderíamos já antecipadamente fazer uma deliberação na próxima reunião, ou mais genérica, no fundo suspender. Eu acho que o regulamento prevê que nós possamos, por motivos fundamentados, suspender a aplicabilidade do orçamento participativo, fundamentamos com estas questões da pandemia e tudo o resto, que acabei por aqui também de partilhar convosco, e se concordassem, essa era a minha proposta para o futuro, mas também gostava de vos ouvir a vossa opinião. Plenamente de acordo. Pronto, então o Cecília já se manifestou de acordo, pronto, já está já um. Posso também acrescentar, já tínhamos falado sobre esta preocupação, acho que neste momento para medidas de exceção, situações de exceção, medidas de exceção, e estou completamente de acordo. Ok, 2. Eu sou o número 3, a dar o acordo, e como o Presidente diz, é avisado para tomar esta medida em face das circunstâncias atuais. Ok. Então estão 3, 4 comigo. Sim, também já havíamos falado. 5, 6. Luís? Posso? Sim. Posso? Estou a ouvir mal, mas pronto. Mas parece-me que, de facto, é a medida mais sensata a tomar. Porque, efetivamente, em tempos de guerra, temos que cuidar dos feridos e não de outras coisas laterais. E, portanto, neste momento, a população deve muito bem compreender que há aqui uma prioridade, e a prioridade é tratar das famílias e das empresas que bem vão precisar da ajuda do município para que possamos, digamos assim, voltar à normalidade o mais rapidamente possível. Portanto, também tem o meu apoio. Então, muito bem, eu agradeço o apoio manifestado, eu acho que, enfim, rejeitamos essa. Mas assim seria a suspensão do próprio orçamento, é isto? Sim, total. Na próxima reunião deliberávamos a suspensão do próprio orçamento. E até para não haver dúvidas, eu vou sugerir que na redação da proposta se fique lá consignado expressamente que o produto do valor que fica liberto no orçamento, estes 75 mil euros agregados, será para canalizar para esta temática da pandemia, seja naquilo que é o que temos que fazer ainda da aquisição de equipamentos, seja no apoio às famílias. Portanto, no fundo, fica isso bastante expresso para não haver dúvidas nenhumas sobre essa matéria. Pois, se ficar condicionada a essa ligação, eu acho bem. Fique condicionado a afetar essa verba. Claro. Para fundamentar também a proposta. Muito bem, então este ponto 5, 6, desculpem, está aprovado também. O ponto 7. O ponto 7 é um ponto que já vem de algum tempo. Enfim, não é a altura indicada para discutir isto, mas isto é uma matéria que os outros municípios que compõem esta rede de cultura 2027, que tem que ver com a Leiria Capital Europeia da Cultura, que se criou aqui uma rede de cultura que abrange também os municípios que compõem a Comunidade Intermunicipal do Oeste, e há necessidade de criação de uma chamada Régis Cooperativa, em que o município da Ruda se propõe a contribuir também com algum capital, naturalmente de acordo com a proporção que foi estabelecida nessa reunião. Obviamente o município de Leiria é aquele que mais contributo dá financeiro, logístico e técnico para esta Capital Europeia da Cultura 2027, mas todos os outros municípios dão o seu contributo também, e eu acho que pode ser muito importante. Obviamente estamos a falar aqui de horizontes, quando estamos numa guerra estamos a falar destes horizontes, é sempre complicado, mas eu diria que esta temática da cultura, se ela for bem trabalhada em rede nesta região, pode ser também um fator importante de desenvolvimento comunitário e pode ser também uma forma de nós termos um objetivo comum para trabalhar no pós-pandemia, que vai demorar muito tempo, e que pode ser também uma forma de nós
valorizarmos os territórios individualmente e, obviamente, inserido naquilo que é um projeto mais lato, como é o caso de uma capital europeia da cultura. O trabalho de base está a ser feito a nível de técnico. Não tenho dúvidas que a candidatura tem uma grande valia em termos daquilo que é a promoção dos territórios. As pessoas que estão a colaborar são pessoas também que colaboraram com a Guimarães Capital Europeia da Cultura e são pessoas também com provas mais do que evidenciadas naquilo que é este trabalho. Obviamente nós contamos com também outras candidaturas de peso, nomeadamente Coimbra é uma outra candidatura que está a perfilar, e Évora também penso que estará a perfilar-se nesse sentido, mas parece-me que é sempre melhor nós estarmos, ainda que com alguma distância, mas estarmos nestas correntes e no fundo, nesta vertente que pode ser muito interessante para a valorização do território, sobretudo no aspecto das linhas de torres e tudo isso, do que estarmos fora destas grandes correntes e a participação que se nos é exigida também não é assim tão significativa e eu acho que temos muito a ganhar se conseguirmos beber aquilo que for possível beber para o nosso território. E, portanto, não sei, Ruth, se queres dar mais alguma chega, uma vez que tens participado mais do que eu nestas reuniões. Só para complementar, dar a ideia que estão envolvidos nesta rede de cultura cerca de 26 municípios, portanto, onde a Ruda realmente faz parte. Tudo o resto o Presidente já disse, eu queria só, e uma vez estamos a falar da cultura, a dar uma palavra de agradecimento também a todos os técnicos da Câmara Municipal que têm vindo a levar a cabo a hora, a Ruda Somos Todos na página do Centro Cultural do Morgado e que também é publicitada no site do município, tem realmente aqui conquistado cada vez mais público, com o objetivo de trabalhar aqui várias temáticas, desde a literatura, à arte, à história, ao património, à música. Portanto, vamos tentar aqui enriquecer e dar a conhecer o nosso concelho na sua plenitude a todos aqueles que neste momento não podem ser do seu domicílio. E a Rede Cultura 2027 está agora a trabalhar também nestas vertentes, aqui um bocadinho apostando mais no virtual, porque esta experiência também vem aqui reforçar esta necessidade de trabalhar mais no campo da virtualidade, para chegarmos a todos. Trabalhar a cultura de uma forma inclusiva, é isso também que temos estado a trabalhar no Centro Cultural do Morgado, que é para chegarmos a todos aqueles que de certo modo têm algum tipo de deficiência, e estamos aqui a tentar captar novas experiências, novos sites, que possamos assim de uma forma mais global chegar a todos que fazem parte do nosso concelho. Obrigada. Ok, esqueci-me só de complementar há pouco a informação, o valor da comparticipação do município nesta cooperativa, em termos de entrada, é 5.560 euros, como consta da proposta, está bem? Certo. 560, sim. Não sei se há alguma questão. Sr. Presidente, eu quero dizer o seguinte, é evidente que a cultura é importante e portanto, o apoio natural a estas medidas, o PST também normalmente está ao lado de tudo aquilo que é promover ou que possa vir a promover o nosso concelho, sobretudo através daquilo que são as nossas características muito próprias, mas, quer dizer, eu estou a olhar para esta proposta e vou dizer isto também, é um defeito que eu tenho, que é dizer aquilo que penso e não reter para mim esta informação, que é assim, acabámos e bem de canalizar para as medidas de mitigação do Covid uma verba significativa que era ou que estava adstrita aos orçamentos participativos, nomeadamente ao orçamento participativo jovem. Ora, essa matéria, de facto, os jovens também gostariam de ter mais dinheiro para determinados, e que diz os jovens, os outros projetos, todos eles muito válidos. Agora estamos aqui a criar, nesta fase passo o termo, do campeonato, um encargo para o município de 5.000 e tal euros, que naturalmente mais à frente irão fazer falta para coisas também muito mais importantes do que propriamente a cultura, não que não seja importante, mas no momento atual, quase que me apetecia dizer isto, e apetecia-me não, vou dizer, era melhor que este ponto, que esta temática viesse, se calhar no final do ano à discussão, ou no princípio do ano em que já tínhamos passado aquilo que eu espero que seja o cabo das tormentas, em que já temos o tal horizonte, e depois dizermos assim, olha, de facto,
estamos em condições de agora, também sem precipitações, apoiar que o Conselho participe na canalização desta verba. Quer queiramos, quer não, ainda é significativo, são 5.000 e tal euros, isto em termos de, agora lá está, não querer ser demagogo, mas isto em termos de luvas e em termos de máscaras ainda compra umas centenas delas, ou milhares delas. Portanto, eu sinceramente acho que é extemporâneo nós estarmos a liberar isto neste momento. Se fosse possível, que era para eu não ter que votar contra ou abster-me, trazermos isto mais à frente, que sem encargos para o município, porque provavelmente nós podemos aderir agora, como podemos aderir no final do ano, eu recomendava que o ponto fosse retirado à ordem de trabalhos, para não nos... Repare, depois de termos discutido tanta matéria importante, em que está na primeira linha objetivos que são os feridos e os mortos que temos que tratar, estarmos a tratar deste momento, então qual é que é a diferença entre eu não apoiar o orçamento participativo ou retirarmos as verbas do orçamento participativo para canalizar e estar a dizer e a votar que apoio-se lá estas medidas porque são só 5.000 e tal euros. Não me sinto bem, sinceramente, a votar este ponto neste momento. Recomendava que fosse retirado. Se acharem que não, que é inoportuno ou porque já não há possibilidades, o meu voto nem sequer é o do PSD, é o meu, em consciência, não sei como é que o PSD pensaria sobre isto, mas o cidadão Luís Rodrigues não se sente, neste momento, habilitado a votar favoravelmente a esta medida. Eu compreendo isso. Agora a questão é uma coisa, nós temos aqui um problema de timing, efetivamente, que é esta cooperativa tem que ser constituída através de escritura pública, etc. E tem uma série de procedimentos que é preciso ter em conta. Tem que ser levado ao Tribunal de Contas porque é uma entidade intermunicipal que está aqui a ser criada e aquilo que nos é dito, ainda na última reunião que lá tivemos em Leiria, o Presidente da Câmara de Leiria fez uma ronda por todos os municípios para saber quando é que já tinham levado este assunto à reunião de Câmara e à Assembleia, até porque isto ainda é preciso ir à Assembleia Municipal, ou seja, tem que ir ao órgão deliberativo municipal. E pronto, eu percebi claramente que praticamente todos foram e foi feito um apelo àqueles que não tinham ainda levado o assunto, que pudessem fazê-lo e aprovar na Assembleia Municipal de Abril. Obviamente esta reunião, penso que foi no início de fevereiro, talvez, já não me recordo exatamente a data, ou no final de janeiro. Obviamente ninguém esperaria que esta temática da Covid-19 tivesse a evolução que veio a ter. À data de hoje não houve ainda nenhuma comunicação da Rede de Cultura ou do Presidente da Câmara de Leiria que nos dissesse, esqueçam isso, os timings são para incumprir, etc. Até porque me parece que da parte da Capital Europeia da Cultura, da entidade que gera a Capital Europeia da Cultura, não foi dada nenhuma orientação nesse sentido ainda. Por isso, eu compreendo que este dinheiro também me custa estar aqui a comprometê-lo já. Ainda não nos pediram pagamento nenhum, o que nos pedem é apenas uma deliberação da Câmara e da Assembleia para que o processo, em termos de Tribunal de Contas, etc., não fique bloqueado. Ou seja, estes 5.000 euros não nos vão fazer falta nem daqui a um mês, nem daqui a 2, porque isto é um processo que ainda vai ter que ir para o Tribunal de Contas. Isso, tudo correr bem, daqui a 3 ou 4 meses, se tiverem condições, é que o Tribunal de Contas emitirá o seu processo de visto prévio e tudo isso. E, portanto, não me parece que este dinheiro seja para ser gasto dentro dos próximos 2 a 3 meses. E também compreendo o racional que o vereador colocou, quer dizer, eu se não tivesse acesso a esta informação da pertinência e da importância para não se perder timings da candidatura e da aprovação da Régis Cooperativa e do caminho que tem que ser feito ainda até ela poder ver a luz do dia, eu também diria claramente nem tinha posto o documento sequer na ordem de trabalhos. Agora, a informação que nós temos à data de hoje é que é importante haver uma deliberação da Assembleia em abril para não comprometer os timings da aprovação de Régis Cooperativa no Tribunal de Contas, depois escritura, depois uma série de coisas que é preciso tratar. Eu não sei, Ruth, se tens mais alguma informação, entretanto, que chegou da Rede de Cultura sobre isso ou não. Eu parece que não tenho, pelo menos que eu tenha tido conhecimento, não vi mais nada. Não tenho, Presidente. Realmente é aquilo que mencionou e eu acho que ressalvava só que também, ao fazermos isto, é demonstrarmos que estamos preocupados com todos aqueles profissionais que são dependentes da cultura e da parte mais artística. Como disse bem, o dinheiro não será já disponibilizado, mas acho que também para estes profissionais será aqui um reconhecimento que o município da Rua dos Vinhos continua a querer apostar na cultura e nos seus derivados
E acho que isso também é importante para nós, porque eles certamente serão também um dos profissionais mais afetados por esta crise, por esta doença do Covid-19. Eu não sei, eu retirar o ponto, não me sinto em condições de o fazer quando assumimos um compromisso com a Rede de Cultura nessa reunião que referi, que iríamos levar este assunto na Assembleia Municipal de Abril. Obviamente que o mundo mudou depois desta reunião, enfim, não sei até que ponto é que a pandemia também não vai gerar atrasos neste processo. Até à data não nos foi comunicado nenhum atraso e, portanto, aquilo que me compete fazer é propor à Câmara que aprove esta situação, que vai depois ser aprovada em Assembleia Municipal e que seguirá para a Leiria poder instruir o processo junto do Tribunal de Contas. Não consigo antever quando é que nós teremos que disponibilizar este dinheiro, mas seguramente não antevejo que seja nos próximos 3 meses. E, portanto, este dinheiro não vai fazer falta seguramente no combate à pandemia e, sobretudo, naquilo que é a aquisição de equipamentos de proteção individual durante os próximos 3 meses. E, portanto, é isso a única garantia que eu estou neste momento em condições de poder transmitir aos colegas. Tens que ligar o micro. Tens que ligar o micro. O que é que eu vou-me abster e vou dizer o seguinte, abstenho-me com esta justificação. A Europa vive momentos difíceis. Tem sido muito pouco solidária, veja o que se passou com os italianos. Eu, se fosse italiano, neste momento, se calhar, cada vez menos acreditava no projeto, e eu digo isto sendo um europeu convicto e um europeísta, mas a ver o que está a passar é de perguntar e de nos interrogarmos todos para onde é que nós vamos com este projeto europeu de uma geração de grandes estadistas que a maior parte deles já não estão entre nós. E a cultura é isto mesmo, aquilo que se disse é muito bem, mas também espero que haja alturas para sermos solidários na área da cultura e a capital europeia da cultura. Eu penso que também se calhar irá ter alguns retrocessos, uma vez que isto é a nível europeu, e dado que o mundo hoje não é o mesmo que era quando se lançou o projeto, que era muito mais ponderado não avançarmos com estas verbas. E é nessas circunstâncias, admito que o município esteja em condições de não necessitar agora destes 5.000 euros para fazer face à pandemia, mas é que o problema não é a pandemia da nossa saúde só, é a pandemia económica que vem pela frente, e é para aí que eu acho que nós temos que ter os olhos virados. E daí, meu caro amigo e meus caros amigos vereadores, eu não me sinto pronto em consciência, acho que há coisas mais importantes e, portanto, o meu voto é da abstenção. É legítimo, naturalmente não vou repostar nada disso e compreendo. Agora, no fundo, é como disse, neste momento não está em causa essa questão. Eu falei no combate à pandemia porque foi o vereador Luís que falou na questão das luvas e que com 5.000 euros claro, muitas luvas. O que quis dizer claramente é que não está em causa as luvas porque neste momento nós vamos despender esse dinheiro. Era só isso. Foi só essa a resposta que dei, não foi nada claro. outro sentido. Obviamente que vão ser precisos várias vezes 5.000 euros para nós conseguirmos responder convenientemente às necessidades que vamos ter que fazer. Mas isto, a seu tempo, temos que encontrar forma de o fazer. Já trabalhámos nisso hoje com este ponto 2 que foi aprovado e que agradeço mais uma vez, e com o alocar de algumas verbas de outros projetos não tão essenciais nesta fase, também todos concordámos nisso, como os casos do orçamento participativo, quer o jovem, quer o normal, e portanto para canalizar recursos para esse combate que é preciso travar, quer agora na frente da batalha, quer depois na retaguarda no apoio às famílias e às empresas, que é preciso também começar a trabalhar desde já e já o estamos a fazer. Como disse, neste momento eu também, se o vereador não se sente habilitado a poder ter outra postura que não seja a abstenção, eu neste momento também com a informação que tenho não posso ter outra postura até para, no fundo, ir ao encontro das expectativas que nós criamos nos nossos parceiros nessa reunião, que não seja propor à Câmara e à Assembleia Municipal a adesão à rede e a assumir este compromisso de contribuir com 5.560 euros para a cooperativa que for criada. Agora, também acho que vai haver bom senso de quem gera a rede de cultura de perceber que talvez o timing não seja o melhor, talvez nós tenhamos todos mais preocupações neste momento do que propriamente esta questão da rede de cultura, não tenho dúvidas nenhumas disso e, portanto, espero que não faltem recursos por causa disso. E, portanto, ficaríamos então por uma votação, se concordassem com a abstenção do vereador Luís Rodrigues, mas este ponto ser aprovado por maioria com a abstenção do seu vereador.
Pronto, chegamos então ao fim da ordem de trabalhos, depois temos o resumo da tesouraria e o despacho que afinal já veio cá da suspensão do calendário do Orçamento Participativo Jovem. Depois temos que fazer a outra proposta conjunta que falámos há pouco para os dois temas, mas antes disso queria partilhar convosco o seguinte: a próxima reunião de Câmara que estava já calendarizada era dia 20, dia 20 de Abril, só que tinha sido colocada para a Associação Desportiva e Cultural de Alcobendas de Baixo, às 21 horas. Obviamente que eu acho que ainda não estamos em condições de fazer reuniões centralizadas, nem as pessoas devem sair de casa nesta altura ainda, e portanto eu iria sugerir que pudéssemos deliberar aqui hoje uma alteração, portanto é esta proposta que foi aprovada em reunião de Câmara no final do ano transato, no sentido de deliberar que a reunião de dia 20 se mantivesse, até a ordem em contrário, e se as circunstâncias se mantiverem como estão, ou semelhantes às que estão hoje, para dia 20, mas fazê-la por videoconferência, como temos feito esta última, e a de hoje, às 15 horas na mesma. Se não virem inconveniente nisso, não há necessidade de nós estarmos a juntar às 21 horas, numa reunião que não será pública, portanto não cumpre a função que tinha sido prevista, descentralizada e pública. Portanto, se concordassem, iria então ditar para a ata esta proposta de alteração da hora da reunião de Câmara das 21 para as 15 horas, mantendo-se o dia 20 de Abril em videoconferência. Presidente, dá-lhe só Sim. uma pequena sugestão, para não estarmos depois a deliberar mais outras ou outra que venha, não sei se tem mais alguma descentralizada, se não seria conveniente a outra é em junho. Em junho? Em dia 1 de junho. Junho, mês 6. Sim, não sei, se não seria conveniente deliberarmos a suspensão das reuniões centralizadas até que atinjamos a normalidade. O que é que acha? É só para não estarmos a... Sim, acho que sim. Eu parece-me bem. É um contributo. Eu para já, é assim, esta de 20 e de 1 de junho, acho que está comprometido também. Pois, também parece. Acho que a de 1 de junho estará comprometida também. A outra a seguir é dia 13 de julho, 13 do mês 7. Logo se verá, mas eu também concordo, podemos deliberar, suspender todas as reuniões de Câmara em horário pós-laboral e descentralizadas e manter... Até que as reuniões estejam reunidas as condições. Até que a Autoridade de Saúde entenda que estão reunidas as condições para as reuniões presenciais voltarem a ter lugar. Parece-me que era melhor. E depois habituamos a este tipo de reuniões, já não queremos outro tipo. Já viram a quantidade de assinaturas que se poupam? É verdade. É? Mas é uma sugestão, agora façam como entender. Eu acho que concordo, se concordarem com a sugestão do Luís, nós podíamos deliberar a suspensão das reuniões centralizadas em horário pós-laboral, manter a periodicidade das reuniões, mas por videoconferência às 15 horas, até que a Autoridade de Saúde determine que estão reunidas as condições para voltarmos a ter reuniões pessoalmente, ou neste caso, sem as restrições. Pronto, mas perceberam a ideia é essa? Exatamente. Está bem? Ok. De acordo. Pronto, então, fica deliberada a suspensão das reuniões centralizadas em horário pós-laboral e a substituição das mesmas por videoconferência no mesmo dia às 15 horas. Está bem? Depois temos o resumo da tesouraria, que também vos foi presente, o despacho sobre a suspensão também da fase do Orçamento Participativo Jovem, e que depois virá à próxima reunião de Câmara aquela deliberação mais genérica, e portanto resta-me agradecer a colaboração de todos, um resto de bom isolamento para todos, dentro daquilo que é possível, e esperar que melhores dias venham, e com certeza vamos lutar todos para que isso aconteça o mais rapidamente possível, mas mantendo a guarda bem em alta, que é preciso evidenciar isso bastante ainda. Ok? Muito obrigado a todos, até uma próxima. Deus.